Boas-vindas! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo em várias notícias recentes da Hungria e ali da região. Tem bastante coisa, né? Economia, política, meio ambiente, até diplomacia. A ideia é tirar o que é mais importante, mais interessante disso tudo. Bom, vamos começar então por Budapeste. Parece que tem mudanças vindo aí que mexem direto no bolso e na política local. Exatamente. As fontes indicam alguns ajustes na economia e uma tensão política que está crescendo lá na capital. A primeira coisa é o transporte público. As tarifas vão aumentar, é isso? A partir de quando? Isso, a partir de 1º de junho de 2025. O bilhete unitário, por exemplo, sobe de 450 para 500 forintes. E o bloco de 10 bilhetes também, né? Vai para 4.500 forintes, antes era 4.000. Pesa um pouco no dia a dia. Do forinte, e também a necessidade de investir, né? Fazer melhorias no sistema. Mas olha que interessante, os passes de temporada, tipo um mensal, de 8.950 forintes, esses não mudam de preço. Ah, então eles querem incentivar quem usa sempre. Faz sentido. Parece que sim, né? Uma forma talvez de equilibrar o impacto para quem depende mais do transporte. E um detalhe, bilhete de papel antigo ainda vale, tá? Até maio de 2026. Bom saber. E ainda em Budapeste, falando de dinheiro, o clima político parece que esquentou, né? Bastante. Teve uma acusação forte aí. Sim, a Alexandra Sendkerali, que é do Fidesz, o partido do governo, acusou o prefeito, o Gergely Karacsony, e o partido TSISA, que é a oposição, de basicamente levar a cidade à falência. Uma acusação bem séria. E veio logo depois que o próprio prefeito alertou sobre riscos financeiros por causa de uma taxa. Que taxa é essa? É a chamada contribuição de solidariedade. É um valor que a prefeitura paga para o governo central. E segundo Karacsony, isso explodiu. Explodiu como? Olha, os números são impressionantes. Em 2019, era 5 bilhões de forints, agora está em 89 bilhões. 18 vezes mais. Nossa, 18 vezes? Exato. E o prefeito diz que isso está colocando em risco a operação da cidade toda. E o que a Sendkerali diz? O lado do Fidesz. Ela rebate dizendo que, bom, primeiro que a cidade tinha reservas e critica a gestão atual. E também fala que outras cidades pagam essa taxa e conseguem se manter estáveis financeiramente. Entendi. É uma briga de números e narrativas, então. Uma disputa política clara. Com certeza. Reflete bem as divisões maiores no país. Saindo um pouco da capital, mas ainda na economia, o governo húngaro decidiu manter aquele teto de lucro para alimentos. Isso estenderam até o final de agosto de 2025. Um teto de 10% na margem de lucro para vários produtos. A ideia, segundo eles, é combater aumentos de preço que consideram injustificados. Mas tem gente que não gostou, né? O setor de comércio. Não mesmo. A Associação Nacional de Comércio, a OCSE, ficou bem desapontada, foi a palavra que usaram. Eles queriam que acabasse aos poucos. O argumento deles é que essa medida sufoca as lojas menores, sabe? E pode acabar, ironicamente, ajudando mais os fornecedores de fora do país. Quer dizer, pode não ser bom nem para a economia local, nem para o consumidor, no fim das contas, na visão deles. Exatamente. É essa a preocupação que eles levantam. Uma tensão clara entre a política de controle de preços e a sustentabilidade dos negócios. E como isso tudo, essa questão econômica, se reflete nas decisões das pessoas, das famílias húngaras? Olha, tem uma pesquisa recente que mostra uma coisa curiosa sobre planejamento financeiro. O que, por exemplo? Por um lado, uns 11% das pessoas planejam comprar casa esse ano. E para isso usam tudo: poupança, financiamento, subsídio do governo, até fundo de pensão. Prioridade total na casa própria, então. Parece que sim, mas, ao mesmo tempo, só 1 em cada 4 pessoas economiza regularmente para aposentadoria. Interessante. Casa agora, aposentadoria depois. É o que sugere, né? Talvez essa busca pela casa, por um bem concreto, seja um reflexo dessa instabilidade econômica que a gente está falando. Uma busca por segurança, mesmo que afete o planejamento de mais longo prazo. Falando em segurança e instabilidade, mas mudando de assunto, para o meio ambiente. Teve uma notícia bem dramática vinda da Romênia, né? Da Transilvânia. Sim, muito preocupante. Aconteceu na famosa mina de sal de Pride, ou Parajade. É um ponto turístico super importante lá. O que houve? Inundação? Inundação severa causada por chuvas muito fortes. Mas o mais chocante foi que o riacho Coronde, que passa perto, simplesmente sumiu.
A água entrou no subsolo e invadiu a mina. Sumiu? Como assim? O solo cedeu e a água foi toda para dentro da mina. As imagens de drone são impressionantes. Mostram um nível de água que não se via há 30 anos. Que desastre! E a mina, tá funcionando? Não, tá tudo inacessível. O trabalho foi suspenso. O futuro da mina agora é incerto. A Empresa Nacional de Sal e até o governo húngaro prometeram ajuda, mas a situação é grave. Mostra a nossa vulnerabilidade, né? A esses eventos climáticos extremos. Com certeza. Mas, para não ficar só na notícia ruim, tem uma iniciativa de energia renovável acontecendo em Budapeste, certo? No aeroporto. Isso. Em contraste total com a situação da mina, o aeroporto de Budapeste começou a perfurar um poço geotérmico. Energia geotérmica para um aeroporto? Que legal! Como vai funcionar? O plano é usar o calor da terra para aquecer e resfriar os terminais, os prédios do aeroporto. A ideia é substituir o gás natural. Bem ambicioso. Muito. Faz parte do plano deles de zerar as emissões líquidas. Além do benefício por meio ambiente, eles esperam economizar bastante gás e cortar muitas emissões de CO2 todo ano. É uma aposta importante em sustentabilidade. Ótimo! Para a gente ir fechando, 2 pontos rápidos que também apareceram nas fontes. O primeiro-ministro Orbán fez um alerta sobre golpes, né? Isso. Ele mencionou um aumento perceptível em golpes bancários e pela internet, e associou isso a redes criminosas da Ucrânia, segundo as fontes. Disse que desmantelaram uma rede recentemente e que o governo vai buscar novas formas de combater isso. E o outro ponto foi mais um protesto em Budapeste. Sim, liderado de novo pelo deputado independente Ákos Haddad. Ele é conhecido por ser bem crítico, né? Dessa vez foi contra leis que ele chamou de escritas ao som de Putin. E a polícia? A polícia registrou como manifestação ilegal, mas o Haddad contesta, diz que foi uma reunião espontânea e que pela lei, nesse caso, não precisaria avisar antes. Mais um capítulo da tensão política interna. Então, resumindo tudo, a gente vê pressões econômicas fortes, desde o transporte até o supermercado, afetando as contas da capital e as decisões das famílias. Temos debates políticos bem acalorados. Exato. E, ao mesmo tempo, desafios ambientais sérios, como essa da mina de sal, mas também iniciativas positivas, como a do aeroporto, e ainda questões de segurança digital e protestos. É um cenário bem complexo. O que fica claro é como tudo está conectado, né? Uma decisão econômica lá em cima afeta a vida aqui embaixo. Um evento climático impacta a economia regional. E a política permeando tudo. Pois é. O fascinante é ver essa interação toda. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Como é que esses diferentes interesses do governo, das empresas, dos cidadãos vão se equilibrar? Como vão gerenciar essas pressões que muitas vezes puxam para lados opostos nos próximos meses? Uma boa pergunta. Algo para a gente continuar acompanhando de perto, sem dúvida.